O martelo do juiz ecoou como um trovão no Tribunal de Justiça de Lisboa, cortando o ar denso de sussurros e olhares acusadores. Senhoras e senhores, a acusação contra Ana Sofia Mendes por difamação e violação de privacidade é grave. A ré, com suas pinturas e exposições que expõem as hipocrisias da elite portuense, arrisca não só sua carreira, mas sua liberdade. As palavras do magistrado pairavam como névoa sobre o Douro, mas para Maria Inês Carvalho, a advogada de 35 anos que se erguia ao lado da ré, elas soavam como um fado melancólico, daqueles que se cantam nas tascas de Alfama à meia-noite. Seus olhos castanhos, afiados como as lâminas de um canivete alfacinha, fixaram-se na mulher ao seu lado, Ana, sua colega de faculdade, a pintora cujos traços ousados haviam capturado não só telas, mas também o coração de Maria, anos atrás, em segredo. Era o que Maria nunca imaginara, proteger a mulher que amara em silêncio, agora arrastada para o centro de um litígio sórdido orquestrado por um ex-amante ciumento de Ana, um homem de família abastada de Porto, dono de vinícolas que se gabava de herdar o império do vinho verde. O tribunal, com suas paredes forradas de azulejos azuis e brancos retratando cenas de navegadores quinhentistas, parecia um palco de ópera barroca, onde a justiça portuguesa, com sua mistura de rigidez colonial e paixão ibérica, se entrelaçava ao drama pessoal. Maria ajustou o lenço de seda ao pescoço, um presente de sua avó minhota, bordado com motivos de ramos de oliveira, e sussurrou para Ana: "Eu não vou deixar que te calem, minha flor do Douro. Lembra-te do que pintamos naquela noite chuvosa na Ribeira?" Ana, com 32 anos, os cabelos negros ondulados caindo como cachoeiras sobre os ombros bronzeados pelo sol atlântico, virou o rosto pálido para ela. Seus olhos verdes, como as vinhas de vinho verde em setembro, estavam marejados, mas havia neles uma faísca rebelde, herança das mulheres da sua linhagem de tecelãs de Guimarães. "Maria, tu és a minha âncora neste mar de tubarões. Mas e se eu perder tudo? As minhas telas, a galeria. E tu?" A voz dela tremia, e quando lamento de um fado de Amália Rodrigues que Maria ainda ouvia em vinis riscados na sua casa em Chiado. O julgamento havia começado 3 semanas antes, mas para Maria remontava uma década, aos bancos da Universidade de Coimbra, onde as duas se conheceram. Coimbra, com suas ruas empedradas e o Mondego serpenteando como um amante relutante, era o berço de suas memórias. Maria, filha de um professor de Direito e uma costureira de Lisboa, sonhava com a toga desde menina, inspirada pelas histórias da mãe sobre as rainhas medievais que teciam alianças nos salões de Sintra. Ana, vinda das encostas do Douro, onde o pai era viticultor e a mãe pintava ícones para a igreja local, chegara com um caderno de esboços e um coração selvagem, fugindo das expectativas de um casamento arranjado com um primo da família. Elas se aproximaram na biblioteca da faculdade, sob o teto abobadado da Joanina, onde ratos treinados, lenda ou não, devoravam traças para proteger os tomos antigos. Maria ajudava Ana com dissertações de Direito da Arte, enquanto Ana desenhava retratos rápidos de Maria, capturando o vinco sutil entre suas sobrancelhas quando debatia sobre igualdade de género. "Tu tens o fogo de uma sardinha grelhada no São João", brincava Ana, e Maria ria, o som como o tilintar de copos em uma festa de vindima. Mas o cruz de Maria era um segredo guardado como o vinho de Porto envelhecido nas caves da Grahams, profundo, proibido, enraizado na repressão sutil da sociedade portuguesa dos anos 2010, onde o casamento igualitário era lei desde 2010, mas o estigma ainda sussurrava nas confissões católicas. Uma noite, após uma queima das fitas regada a moscatel, elas beijaram-se nos jardins da universidade, sob as estrelas que pareciam olhos de São Martinho. Foi um momento fugaz, interrompido pelo toque de um telemóvel, o noivo arranjado de Ana ligando de Porto. "Não pode ser, Maria. A minha família. O Douro não perdoa desvios." Ana partiu no dia seguinte, deixando um esboço inacabado, Maria com asas de gaivota voando sobre o Atlântico.
Maria enterrou o amor, casou-se brevemente com um colega da advocacia, um erro de juventude, dissolvida em divórcio amigável, e construiu uma carreira em Lisboa, defendendo causas de direitos humanos em escritórios com vista para o Tejo. Agora, 10 anos depois, o destino as reunira novamente. Ana, divorciada e out, havia-se tornado uma pintora renomada, expondo em galerias de Belém obras que retratavam mulheres lésbicas em poses inspiradas nas deusas lusitanas, misturando o sagrado com o profano. Suas telas, fado lésbico e vinhas proibidas, criticavam a hipocrisia da elite nortenha, onde fortunas do vinho mascaram segredos de infidelidade e repressão. O ex, João Almeida, homem de 40 anos com sotaque transmontano e ego inflado como um barril de aguardente, processara após uma exposição em que uma pintura o caricaturava como um tirano doméstico, revelando detalhes de seu abuso emocional durante o casamento. Maria aceitara o caso pro bono, impulsionada por um e-mail desesperado de Ana. Preciso de ti, como no tempo em que o mundo era só nós e o mondego. Nas semanas de preparação, elas se encontraram em cafés de Lisboa, o Fábrica Coffee Roasters, com seu aroma de grãos torrados do Alentejo, e o A Brasileira, onde Fernando Pessoa outrora sonhava. Conversas fluíam como o Tejo ao entardecer. Ana contava de sua vida em Porto, das vindimas onde mulheres colhiam uvas sob o sol inclemente, cantando ranchos folclóricos que escondiam lamentos de amores não ditos. Maria partilhava casos de clientes trans em Belém, lutando por identidades contra a burocracia estatal. Mas o conflito fervia por baixo. João não lutava sozinho. Sua família, dona da Quinta do Val Abraão, mobilizara advogados da elite de Porto, alegando que as pinturas de Ana violavam a privacidade e difamavam o nome dos Almeidas, pilar da sociedade doriense. É vingança pura, confidenciara Ana Maria numa caminhada pelo bairro Alto, onde grafites coloridos celebravam o orgulho LGBTQ+. Ele descobriu o meu amor por mulheres após o divórcio e quer-me destruir para provar que sou anormal. Maria sentia o peito apertar, não só pela injustiça, mas pelo ciúme latente de imaginar Ana com outras, mesmo que o passado as unisse como fios de um bordado minhoto. O primeiro dia do julgamento fora um turbilhão. Testemunhas da família de João desfilavam no estrado, pintando Ana como uma agitadora boêmia, influenciada por ideais estrangeiros que não respeitam as tradições portuguesas. Um tio de João, com bigode grisalho e medalha de benemérito da Irmandade de São João, jurou, no Douro, a família sagrada. Ela mancha nosso sangue com mentiras coloridas. Maria contra-argumentava com precisão cirúrgica, citando o artigo 26 da Constituição, direito à liberdade de expressão, e exibindo e-mails de João que provavam o abuso. Mas o que do dia veio ao final. Ana, ao ser interrogada, quebrou-se. Eu pintei a verdade porque o silêncio me matava. Como o fado que se canta com a alma rasgada. Maria, vendo as lágrimas de Ana, sentiu o crush ressurgir como uma onda no cabo da roca. Na pausa, no corredor azulejado, ela a abraçou, um gesto que durou segundos demais, atraindo olhares sussurrados dos funcionários do tribunal. Eu te protejo, Ana. Não só como advogada. As palavras escaparam e Ana ergueu o rosto, os lábios entreabertos em surpresa. O ar cheirava a pastel de nata fresco da confeitaria ali perto, misturado ao sal do Tejo, mas para elas era o perfume de um amor adormecido acordando. Enquanto o julgamento prosseguia, Lisboa parecia conspirar a favor delas. Os dias de audiências eram pontuados por pausas em que Maria e Ana escapavam para os miradouros, do que o céu se abre sobre o castelo de São Jorge, onde gaivotas planavam como espíritos livres. Lembras-te da queima, quando dançámos ouvir ao som de concertinas? Perguntava Ana, o vento bagunçando seus cabelos. Maria assentia, o coração acelerado. E tu me desenhaste como uma sereia do Tejo. Eu guardei aquele papel, amassado no fundo da gaveta. Essas confissões teciam uma teia de intimidade, mas o litígio apertava o nó.
João, o acusador, apareceu no segundo dia, imponente em fato de linho, o rosto marcado por noites de rancor regadas a vinho do Porto. Seu advogado, um homem seco como as colinas transmontanas, apresentou provas, fotografias de Ana em marchas do orgulho em Lisboa, rotuladas como propaganda difamatória. A ré usa a arte para atacar instituições familiares portuguesas, enraizadas na nossa herança católica, declarou ele, evocando imagens de procissões da Semana Santa em Évora. Maria rebateu com veemência: a arte é o espelho da alma lusa, senhor juiz. Como essa de Queiroz criticou a burguesia em O Primo Basílio, Ana Sofia reflete verdades que doem. E a Constituição protege isso, artigo 37, liberdade de expressão cultural. Nos bastidores, o conflito se aprofundava. Ana confidenciou a Maria uma traição. Sua melhor amiga de Porto, uma galerista chamada Rita, havia vazado esboços privados para João em troca de favores comerciais. Ela era como uma irmã, Maria. Cresceram juntas nas festas de São João, acendendo fogueiras e comendo alheira. Como pôde? A revelação veio numa noite chuvosa, num tasco de fada em Alfama, onde uma fadista de voz rouca cantava estranha forma de vida. Ana chorou no ombro de Maria e, pela primeira vez, seus dedos se entrelaçaram sob a mesa de azulejos, um toque que enviava arrepios como o vento do noroeste. O amor verdadeiro não trai, Ana. Ele resiste como as oliveiras alentejanas à seca. Maria, por sua vez, lutava com seus demonios. Sua família, conservadora mas amorosa, o pai citando Camões em jantares de bacalhau à Brás, ainda não sabia de sua orientação. Eles acham que o meu divórcio foi por diferenças irreconciliáveis, confessou ela a Ana, enquanto caminhavam pela Baixa Pombalina, reconstruída após o terremoto de 1755 como símbolo de resiliência portuguesa. Mas eu nunca amei como te amo agora. O crush revelava-se em olhares prolongados, em risos partilhados sobre anedotas de Coimbra, como a lenda da ponte de pedra onde estudantes juram amor eterno. O terceiro dia trouxe o primeiro golpe. O juiz admitiu como evidência um depoimento anónimo, alegando que Ana seduzira João com promessas falsas, uma narrativa homofóbica disfarçada de moralidade tradicional. A sala murmurou e Ana empalideceu, recordando as pressões do casamento. Ele queria herdeiros para a quinta, mas eu só queria pintar o pôr-do-sol no Douro sem correntes. Maria, furiosa, pediu recessão e levou Ana para o exterior, ao Jardim da Estrela, onde bancos de ferro forjado abrigam casais anónimos. Ali, sob a estátua de Dom Pedro IV, Maria beijou sua mão, um gesto romântico, carregado de emoção, que selava uma promessa silenciosa. Eu vou virar este tribunal de cabeça para baixo, como o Marquês de Pombal após o terremoto. Mas a traição maior veio de dentro. Naquela noite, Maria recebeu um telefonema do seu escritório. Um parceiro sénior, invejoso de sua ascensão, havia vazado detalhes confidenciais do caso para a imprensa nortenha, pintando Maria como advogada ativista com agenda pessoal. Jornais de Porto publicaram manchetes: Lisboeta defende pintora rebelde, conflito de interesses. Maria sentiu o chão ruir como as muralhas de Óbidos. É o meu fim, murmurou para Ana, que encontrou no seu apartamento em Bairro Alto, decorado com azulejos de motivos marinhos e livros de Sofia de Melbrenner. Ana, com olhos flamejantes, abraçou-a. Não, amor. É o começo. Nós somos mais fortes que isso, como as mulheres que bordam os mantos da Virgem em Fátima, fiando dor em beleza. O julgamento recomeçou com fúria renovada. Maria, invocando o espírito de advogadas portuguesas como Adelaide Ferraz, pioneira do feminismo, apresentou contraprovas, relatórios de ONGs sobre violência doméstica no Norte, estatísticas do Instituto da Segurança Social mostrando silêncio das vítimas lésbicas. A justiça portuguesa não é só lei, é humanidade, argumentou ela, a voz ecoando como um grito de liberdade na Revolução dos Cravos.
João, no estrado, gaguejou sob o fogo cruzado das perguntas de Maria. Admita, Sr. Almeida, as pinturas de Ana são ficção inspirada em verdades que você escondeu. O clímax se aproximava e, com ele, a revelação do crush. Durante uma audiência fechada, Ana testemunhou sobre o abuso e, em meio às lágrimas, olhou para Maria. Eu pintei para curar, mas o meu maior quadro és tu, a mulher que me salvou em Coimbra e agora me salva de novo. O tribunal congelou, o juiz pigarreou, mas Maria, com o coração exposto como um fado ao vivo, respondeu: E tu és a minha musa, Ana. Este caso não é só justiça, é o nosso amor verdadeiro e inegável. O salão irrompeu em sussurros, escândalo para alguns, vitória para outros, mas para elas, era catarse. O eco daquela confissão pairava como nevoeiro matinal no Douro, enquanto o julgamento entrava em sua fase decisiva. Lisboa, com sua luz dourada de dezembro filtrando pelas janelas góticas do tribunal, parecia testemunha benevolente. Maria e Ana, agora unidas por um laço visível, enfrentavam o backlash, chamadas anonimas para o escritório de Maria, com vozes roucas acusando-a de corromper a ordem natural, mensagens para Ana de ex-amigos de Porto, chamando-a de traidora da tradição minhota. Mas nessas provações, o romance florescera, não em fogos de artifício, mas em gestos cotidianos. Maria cozinhando caldeirada de peixe para Ana, evocando memórias de verões no Algarve, Ana esboçando retratos de Maria à luz de velas, capturando o brilho de determinação em seus olhos. A traição de Rita, a galerista, veio à tona no quarto dia. Maria, com a astúcia de uma detetive de novelas policiais portuguesas, obteve e-mails através de um contacto no Ministério Público. Ela vendeu-te por uma exposição na Quinta do Crasto, disse Maria a Ana, no mirador de Santa Catarina, onde o Tejo serpenteia como um fado líquido. Ana, o rosto contorcido em dor, atirou o telemóvel contra o parapeito de ferro. Rita e eu partilhávamos segredos desde crianças, as noites de janeiras, cantando à porta das casas por bolos rei. Como o vinho azeda assim? Lágrimas escorreram e Maria, puxando-a para si, murmurou: O amor verdadeiro não azeda, ele envelhece como o Tawny Porto, ganhando camadas. Perdoa-a, mas não a esqueças. O conflito se intensificou com a chegada de testemunhas surpresa. A mãe de João, uma senhora de Évora com véu de viúva e rosário de âmbar, depos com voz trêmula. A minha família construiu fortunas no Alentejo com honestidade. Esta pintora mancha-nos com mentiras lésbicas contra os valores de Fátima. O juiz, um homem idoso de Leiria com sotaque beirão, franziu a testa, mas Maria contra-atacou com humanismo. Senhor Almeida, os valores de Fátima são de compaixão, como a Virgem apareceu a crianças humildes. Ana pinta para curar feridas, não para ferir. A sala aplaudiu discretamente, um raro momento de empatia em meio ao drama. Nos intervalos, o romance se aprofundava em camadas emocionais. Uma tarde, após uma sessão exaustiva, elas fugiram para Sintra, terra de amores míticos e palácios encantados. No Palácio da Pena, com suas torres coloridas como um sonho romântico, Ana levou Maria a um jardim escondido de camélias. Aqui, rainhas como de Carlota Joaquina tramavam paixões proibidas. Como nós. Elas sentaram-se num banco de pedra, mãos dadas, e Ana leu um poema de Florbela Espanca. Eu sou a que veio do fundo do caos. Maria, emocionada, confessou: Tu me salvaste do vazio, Ana. Após o divórcio, eu era como um barco sem leme no Tejo. Agora, contigo, navego para casa. Mas o céu trau irrompeu no quinto dia. João, desesperado, revelou uma bomba, gravações antigas de Ana, de quando ainda negava sua orientação, implorando perdão por erros no casamento. Vê? Ela é hipócrita, gritou ele, o rosto vermelho como vinho tinto. A sala ofegou e Ana desabou na cadeira, o corpo tremendo como folhas de videira no vento.
Maria, o coração partido, ergueu-se como uma leoa. Estas gravações são fruto de coação, Vossa Excelência. Violam a dignidade humana, artigo 1 da Constituição. Ana evoluiu como Portugal evoluiu do Estado Novo para a democracia, onde o amor é direito, não crime. Ela apresentou peritos psicológicos, citando estudos da Universidade do Porto sobre trauma em vítimas de abuso que era. Naquela noite, no apartamento de Maria, o colapso veio. Ana, enrolada num jal de lã alentejana, soluçava: eu me odeio por aquelas palavras. Era medo, Maria, medo do que a família diria nas festas de orivesaria de Gondomar. Maria, ajoelhando-se, tomou seu rosto nas mãos. O ódio é o inimigo, não tu. Eu te amo pela mulher que és agora, forte, como as carpideiras do luto minhoto que transformam dor em canto. Elas se abraçaram, o primeiro beijo verdadeiro selando o pacto, lábios suaves, cheirando a hortelã do chá de Lúcia Lima, um juramento romântico sob o luar de Lisboa. O julgamento final amanheceu com tensão. O juiz deliberou por horas, o relógio marcando como o tic-tac de um cuco transmontano. Enquanto esperavam, Maria e Ana passearam pelo Rocio, onde o teatro de marionetes recordava contos folclóricos de amores impossíveis. Se perdermos, fugimos para as ilhas Madeira, com suas levadas e amores tropicais, brincou Ana. Maria sorriu, ou ficamos e lutamos, como as mulheres de vermelho na Revolução. A decisão caiu como um raio de sol após tormenta, absolvição total. As obras de Ana Sofia Mendes são arte protegida e as acusações de difamação caem por falta de base. O martelo bateu e o tribunal explodiu em aplausos mistos, vivas de ativistas quer no fundo da sala, murmúrios azedos da família Almeida. João, pálido como queijo da Serra da Estrela, saiu bufando, prometendo apelações que nunca vingariam. Ana virou-se para Maria, os olhos brilhando. Ganhamos. Tu me salvaste. Maria, com lágrimas contidas, sussurrou: nós ganhamos. O amor é a verdadeira justiça. Mas a vitória era agridoce. A traição de Rita culminou em confronto. Ana, fortalecida, confrontou-a numa galeria em Porto via videochamada durante a viagem de regresso. Porquê, Rita? Pelos teus sonhos de curador em Paris? Rita, com voz embargada, confessou: medo, Ana. Medo de perder o mundo que conheço, as quintas, os ranchos, o Porto conservador. Elas choraram e Ana, em gesto humanista, perdoou: vai e pinta a tua própria verdade. Como eu fiz. Era o ethos português, perdão como vinho maturado, não rancor como vinagre. De volta a Lisboa, o romance desabrochou em plenitude. Maria apresentou Ana à família num jantar em Alcântara, com vistas para os taleiros onde outrora se construíam caravelas. O pai, com cachimbo na mão, citou Camões: amor é fogo que arde sem se ver. A mãe, tecendo um jail, abraçou Ana: bem-vinda, filha do Norte. O Tejo e o Douro se encontram aqui. Não houve escândalo, só aceitação como Portugal pós 25 de Abril, onde liberdades florescem devagar. Juntas, elas viajaram para o Douro, terra de Ana. Nas vinhas da Quinta do Val Abraão, agora neutra, após João vender sua parte em humilhação, colheram uvas sob o sol de setembro, mãos sujas de suco púrpura, rindo como estudantes. Ana pintou uma nova série, Justiça Lésbica, telas de mulheres abraçadas contra fundos de azulejos e fados, expostas na Lisboa Factory. Maria, ao seu lado, abriu um escritório dedicado a causas queer, inspirada pela jornada. O conflito residual veio em ondas, olhares enviesados em tascas de Alfama, onde fadistas ainda cantam de amores heteronormativos, chamadas de João, agora um homem quebrado buscando redenção. Mas o amor delas era resiliente, como as falésias da costa vicentina.
Numa noite de São João, em Porto, acenderam fogueiras na ribeira, dançando vir ao som de concertinas. Tu és o meu cruz eterno, disse Maria, beijando Ana sob fogos de artifício. E tu, a minha justiça, respondeu Ana. Anos se passaram e a história delas tornou-se lenda sutil. A advogada e a pintora que provaram que, em Portugal, o amor vence litígios, como o fado vence a saudade. Elas envelheceram graciosamente, Maria com fios prateados como o Tejo ao luar, Ana com rugas de riso como vinhas antigas, ensinando em Coimbra sobre direitos e arte. O final era humanista, não perfeito, mas verdadeiro, um hino à resiliência lusa, onde corações partidos se refazem em tapeçarias de esperança. Espere, o epílogo se desdobra devagar, como um vinho do Dão decantado. 5 anos após o julgamento, Maria e Ana casaram-se numa cerimônia íntima em Óbidos, vila medieval com muralhas que sussurram segredos de rainhas guerreiras. O ar cheirava a cerejas, ginjas e jasmim e a capela, decorada com azulejos de cenas bíblicas reinterpretadas por Ana, abrigou votos trocados à luz de velas. Eu te protejo, como a justiça protege os vulneráveis. Convidados, ativistas de Lisboa, viticultores progressistas do Norte, a família de Maria agora expandida, brindaram com espumante de bairrada. Mas o drama não acabara. A vida, como um fado, entrelaça alegrias e sombras. Rita, redimida, tornou-se parceira na Galeria de Ana, expondo obras que exploram traições familiares em contextos quer. O perdão é a maior pintura, disse ela numa vernissagem a Matosinhos, onde o Atlântico ruge a provação. João, transformado pelo tempo, contactou Ana por uma trégua. Eu errei como vinho mal fermentado. Desculpa. Elas se encontraram num café em Vila Nova de Gaia, com vistas para caves envelhecidas, e Ana, com graça minhota, ofereceu: vamos envelhecer como bons vinhos, separados, mas em paz. Maria enfrentou seu próprio CAO trau profissional, um caso nacional, defendendo uma rede de mulheres lésbicas evictadas de bairros tradicionais em Faro por incompatibilidade cultural. Os média, e quando passado, rotularam-na a advogada do amor proibido. No Tribunal de Lagos, com ecos de descobrimentos nas paredes, Maria invocou a história. Portugal navegou oceanos por liberdades, não neguemos isso aos nossos. Vitória veio, mas com custo, ameaças online, noites insones. Ana ancorava, pinta comigo, amor. A tela cura o que a toga não alcança. Elas adotaram uma menina de 8 anos, órfã de um incêndio no Pinhal de Leiria, símbolo da tragédia lusa de 2017, batizando-a Sofia pela sabedoria. Em casa, em Alfama, contavam-lhe histórias, de sereias do Douro, de advogadas com capas de super-heroínas. Sofia desenhava-as abraçadas, com asas de gaivota, e o lar ecoava risos misturados a fados suaves. O romance, agora maduro, manifestava-se em rituais, caminhadas ao amanhecer na praia de Carcavelos, onde ondas beijam a areia como amantes, jantares de cataplana no Alentejo, com vinhos de Évora e conversas sobre Sofia Anderson. Tu me ensinaste que o amor é litígio resolvido com coração, dizia Ana. Maria respondia, e tu, que a justiça pinta o mundo em cores vivas. No 10º aniversário do julgamento, elas organizaram uma exposição retrospectiva na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, jardins de camelias em flor, salões de mármore e quando com violas de fado. Amor na Justiça, uma jornada lésbica portuguesa reunia telas de Ana, documentos de Maria e depoimentos de mulheres inspiradas. O evento atraiu multidões, de jovens quer do bairro Alto a idosos de Trás-os-Montes, curiosos com essa história que humanizava o amor. O clímax emocional veio numa performance. Uma fadista, descendente de Amália, cantou uma peça original, Toga e Pincel, com letras de Ana sobre o uco do tribunal. Maria e Ana, no palco, dançaram um lento vira, mãos unidas, sob aplausos que ribombaram como o Tejo em maré alta. Isto é o nosso legado, sussurrou Maria.
Não só vitória, mas vulnerabilidade partilhada. A traição final, não de humanos, mas do tempo, de estoas. Aos 45, Maria descobriu uma doença crónica, um mal das vias respiratórias, herança do ar poluído de Lisboa. Como o fado, dói mas não acaba, brincou ela no Hospital de Santa Maria, com vista para o aqueduto das Águas Livres. Ana, inabalável, pintou murais no quarto, vinhas entrelaçadas com rios, simbolizando cura. Tu és a minha respiração, Maria. Luta como lutaste por mim. Com tratamentos no IPO do Porto, onde o Dor as acolhia como velho amigo, Maria recuperou mais devagar que um vinho envelhecido. Elas fundaram uma associação, Fios de Justiça, ajudando artistas que eram litígios, tecendo redes como as rendas de Vila do Conde. Sofia, agora adolescente, voluntariava, sonhando ser advogada pintora. O final manista desenha-se ao pôr-do-sol, sentadas no mirador da Senhora do Monte, Lisboa aos pés como um tapete de luzes, Maria e Ana brindam com vinho de colares. Duo cá o abraço eterno, diz Ana. Amor verdadeiro, onde a justiça inclui o coração. O vento leva suas palavras para o Atlântico, e quando em gaivotas, um hino ao Portugal de amores plurais, onde o drama se resolve em graça.